Mas também sobre as polémicas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre Luís Montenegro e também sobre António Costa. Vamos à análise a estas declarações polémicas com o Eduardo Pereira Correia, politólogo, que se junta a nós neste 8h20. Muito obrigado por estar connosco e por nos ajudar a perceber se afinal Mariana Mortágua tem razão quando diz que são declarações preconceituosas e impróprias. É esta a leitura que podemos fazer das palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? É uma das leituras. Nós estamos habituados a uma análise do Presidente da República que extravasa muitas vezes aquilo que são as suas funções presidenciais. Nós vemos muitas vezes aquilo que é uma função muito comentadora do Presidente da República. Contudo, eu penso que desta vez o Presidente da República excedeu-se naquilo que foram as suas declarações e na forma como as fez. Isto é, o Presidente da República estava num período de silêncio porque estava em campanha eleitoral para as europeias e, portanto, não queria falar, sobretudo daquele caso que lhe era apontado, o caso das gêmeas. Esse caso foi ultrapassado pela espuma dos dias e, entretanto, vem-nos dar novas informações. Aproveitou um jantar da Associação de Imprensa Estrangeira em Portugal para fazer dois tipos de observações que eu considero graves. A primeira, fazendo uma crítica àquilo que era a associação, à imprensa estrangeira no nosso país, dizendo quase eles não percebem a nossa realidade. E é nessa sequência que vêm estas declarações a seguir de descrever aquilo que são os primeiros ministros em Portugal, o anterior primeiro-ministro e o atual. Ora, não cabe ao Presidente da República fazer este tipo de avaliação. O Presidente da República deve fazer a sua avaliação enquanto Presidente da República. O cargo é um cargo unipessoal, não é um cargo que partilhe com outros e, portanto, ao Presidente da República deveria dar espaço para que a população, os cidadãos, no momento do voto, se pronunciem sobre essa matéria. E não Eduardo Pereira Correia, eu vou interrompê-lo rapidamente. Claro. Íamos ouvir Inês Sousa Real, já terminou declarações, mas vamos agora ouvir Hugo Soares e já retomamos a conversa. O líder parlamentar do PSD vai, nesta altura, comentar as várias votações das várias propostas para a redução do IRS. Vamos escutar. É o debate sobre uma descida de impostos sobre a classe média em Portugal. E repito aqui o que tive ocasião de dizer no debate parlamentar. Este debate só aconteceu porque um governo que governa há 15 dias teve ocasião de propor ao Parlamento uma proposta de lei que visa baixar os impostos. Não é uma coisa de sumenos, nem sequer é habitual. Normalmente os portugueses habituaram-se a que o governo, nos primeiros meses de governação, falasse de agravamento fiscal. Pela primeira vez temos um governo que traz ao Parlamento, nos primeiros 15 dias de governação, uma proposta de lei para descida de impostos. Um governo que não tem maioria absoluta neste Parlamento e que, através do seu grupo parlamentar e do próprio governo, deu um sinal de grande abertura ao diálogo, procurando, e quero aqui repetir, procurando, com todos os grupos parlamentares, chegar a uma proposta de diálogo e a um consenso que fosse feito durante o debate na especialidade. É assim que são os trabalhos parlamentares. As propostas de lei são apresentadas pelo Governo e os grupos parlamentares devem discuti-las para poder melhorá-las. Foi isso que eu me propus fazer com todos os grupos parlamentares, mas infelizmente o Partido Socialista mostrou-se absolutamente encostado a uma posição irredutível, não quis negociar e quis apresentar-se hoje no Parlamento, quando está na oposição, conseguindo até algumas coligações negativas. O que aqui aconteceu hoje, não vale a pena escamotear-nos, foi o Partido Chega a viabilizar a proposta do Partido Socialista. O Partido Socialista, como sabem, era contra a descida dos impostos sobre a classe média, sobre os impostos dos trabalhadores e pensionistas. Eu queria apelar à responsabilidade. Quem governa é o Governo e o Parlamento serve para melhorar as propostas do Governo, discuti-las e depois aprovar ou não aprovar. Queria fazer daqui um apelo à responsabilidade, dar nota da abertura total que o Governo tem para o diálogo agora em sede de especialidade e esperar, francamente, que daqui a 15 dias o país possa ter uma baixa de impostos e um texto único aprovado pelo Parlamento.
Governo se a primeira proposta acabar por passar sem ser Olha, votada? se eu tivesse forçado a votação e ela tivesse sido aprovada, se calhar a pergunta que me estava a fazer é que arrogância do Governo em não ter procurado o diálogo. Se eu tenho posto a proposta à votação, ou se o Governo tem levado a proposta à votação, o que me estariam aqui a perguntar é porque é que o Governo não decidiu dialogar. A nossa maneira de atuar é sempre a mesma. Eu sei que os senhores fazem as perguntas sempre conforme também entendem que devem fazer. Mas há aqui uma coerência que eu tenho que assinalar desde o primeiro momento. Abertura total ao diálogo. Abertura total ao diálogo, para que garantia se Diogo possam Soares, o líder consensualizar parlamentar aquilo que é do importante para a vida PSD, das agora que várias das pessoas. propostas baixaram à especialidade. Retoma a conversa com o Eduardo Pereira Correia. Falávamos das declarações polémicas de Marcelo Rebelo de Sousa, das consequências dessas declarações, mas ouvíamos há pouco o Presidente da República desvalorizar, eu diria, completamente estas declarações, retirando qualquer tipo de polémica. Obviamente que ainda teremos de perceber do lado, por exemplo, de Luís Montenegro, que tipo de reação estas declarações vão provocar. Mas é difícil que a relação entre ambos não saia, pelo menos, bastante beliscada depois destas declarações, por muito fair play que até possa ter Luís Montenegro. Eu, para já, nem gostava de fazer observações de que forma que os visados sentiram aquelas declarações. Mas acho que há uma questão que tem que ser analisada primeiro, que é, não é aceitável a um Presidente da República, em 2024, fazer observações, por exemplo, sobre características urbanas ou rurais de um Primeiro-Ministro, sobre a característica oriental, por exemplo, que eu não sei o que significa, porque nós temos dois Primeiros-Ministros que são ambos portugueses. Portanto, são observações que são lamentáveis por parte de um Presidente da República em 2024, são lamentáveis por uma pessoa de 75 anos, ainda por cima, como Presidente da República, porque nós temos que nos recordar, por exemplo, aqui há uns anos tivemos uma crítica muito grande ao anterior Presidente da República, Cavaco Silva, quando se falava no Dia da Raça. Ora, aquilo que nós vimos hoje são observações muito mais graves do que estas, por exemplo. Ou seja, não há forma do Presidente da República, e eu ouvi essas declarações ainda agora do Sr. Presidente da República, a tentar desvalorizar as suas observações, mas não há forma. Aquilo que nós vemos... Era de alguma forma o único caminho que ele tinha, dada a gravidade das próprias declarações? É pedir desculpa. Ou haveria outro caminho? O caminho seria esse, pedir desculpa. Pedir desculpa. É um pedido de desculpa. Eu penso que há um pedido de desculpa que tem que fazer, não é aos ex-primeiros-ministros, é aos portugueses, por ter feito observações desbocadas ao fim do jantar. Não é natural que um Presidente da República faça isso. Aliás, o Presidente da República tanto percebeu que se excedeu na forma como avaliou, que a seguir faz uma observação corretíssima àquilo que foram os silêncios geridos pelos seus antecessores, nomeadamente Jorge Sampaio, por exemplo, referiu também Ramalhianes, mas poderia ter referido também Cavaco Silva, que fez alguns silêncios. Aliás, este Presidente foi o Presidente que fez críticas sobre as memórias do ex-Presidente da República, Cavaco Silva, quando disse que nunca iria fazer memórias. Ora, um Presidente da República não pode fazer as suas memórias ou comentário político dentro do seu mandato, não lhe cabe esse espaço. É um espaço que extravasem muito aquilo que são as funções que lhe são confiadas. Porque o Presidente da República, a determinada altura, diz: podem-me perguntar tudo. Ora, é verdade, pode-se perguntar tudo a um Presidente da República. O Presidente da República é que tem que saber que não deve responder a tudo, e muito menos desta forma. As declarações sobre a relação com António Costa, dizendo que preferia que António Costa estivesse no cargo até 2026 e não que houvesse esta transição, face a essas outras declarações aparentemente mais graves, acabam por não ter tanta importância neste contexto? Ou são importantes? Tem importância, mas aí eu até relevo para aquilo que é um caráter afetivo deste Presidente da República. Isto é, ele demonstrou que tinha uma relação pessoal, fraterna com o anterior Primeiro-Ministro, e eu aí até relevo um gesto desse, ou seja, uma observação desse género pode ser aceitável. Dizer, estava mais habituado a este Presidente, a este Primeiro-Ministro, estava habituado à sua forma de agir, tudo isso é aceitável, repare-se. Um elogio não fica mal ao Presidente da República. O que fica mal são críticas que colocam em causa a raça da pessoa, a regionalidade da pessoa, a forma de estar.
Ou seja, é inaceitável que um Presidente da República, aliás, é inaceitável em política este tipo de observações, muito mais o é de um Presidente da República. E nós não podemos continuar a desculpar a este Presidente da República este tipo de declarações, porque começam a normalizar este tipo de diálogo na política portuguesa. Isso é inaceitável. Vamos ainda voltar a falar, Eduardo Pereira Correia, mas agora vamos novamente ao Parlamento, a escutar agora António Filipe, do PCP. Para rejeitar este inquérito parlamentar foi a ideia de que a Comissão de Economia tinha competências para proceder a audições sobre esta matéria e averiguar o que fosse necessário. Não é verdade. Como se sabe, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes reforçados, designadamente quanto à obrigatoriedade de qualquer cidadão que deva ser inquirido ter de o fazer. Isso não acontece no caso das comissões parlamentares que não são comissões de inquérito. Em todo o caso, o PCP não vai abandonar esta questão pela sua gravidade e hoje mesmo requeremos à Comissão de Economia a audição dos membros do Governo que foram responsáveis pelas decisões relativamente à privatização da Aeroportos, designadamente o antigo Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, o antigo Ministro das Finanças Vítor Gaspar, a antiga Secretária de Estado do Tesouro Maria Luísa Albuquerque e o ex-Secretário de Estado Sérgio Monteiro. Para além disso, requeremos também desde já a audição do Presidente do Conselho de Administração da ANA, o Dr. José Luís Arnaud, e também do Sr. Thierry Ligonier, que é o Presidente Executivo da ANA, para além de queremos ouvir também as audições representativas dos trabalhadores da ANA Aeroportos. Portanto, o PCP não vai desistir de responsabilizar politicamente os autores destas decisões e, nesse sentido, hoje mesmo avançaremos com este pedido de audições da Comissão de Economia. Não sei se há alguma questão. Fica o essencial das declarações de António Filipe, do PCP, depois deste debate e da votação das várias propostas para a redução do IRS. Ora, retomo o tema de topo em termos de atualidade, as polémicas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que Luís Montenegro tem comportamentos rurais e que António Costa era lento por ser oriental. É uma parte apenas das declarações do Presidente da República. Disse ainda que o atual Primeiro-Ministro formou um governo de forma impensável e que a solução para a lista europeia é tipicamente uma improvisação. Agora estou a fazer este resumo para regressar à conversa com o Eduardo Pereira Correia e também juntar a esta análise Carmo Afonso, comentadora da RTP. Muito boa tarde, Carmo Afonso. Começo por si. É impossível, de facto, olhar para estas declarações e não encontrar preconceito, como dizia há pouco Mariana Mortágua? Eu acho que estas declarações fazem-nos sentir um bocadinho que quando estamos a ter uma conversa ao telefone e do outro lado alguém pensa que desligou o telefone e continua a conversa e nós ouvimos uma série de coisas que preferíamos não ter ouvido. É constrangedor, é bastante incómodo ter lido e ter ouvido estas declarações do Presidente, porque elas contêm todo o género de incorreções e de problemas que hoje são muito difíceis de tolerar. Eu diria que em relação a Luís Montenegro parece que se nota algum classismo, ou seja, aqui uma ideia de que Luís Montenegro vem do mundo rural, nem lisboeta, nem portuense, e por isso que traz ali uns modos rurais do PSD de antigamente. O classismo aqui implícito é escandaloso, eu acho que isto roça o inaceitável. E depois, relativamente a António Costa, a associação de características de personalidade com uma ascendência ou com fazer parte, não sei se o Marcelo Rebelo de Sousa considera que os orientais são
um todo e têm uma qualquer Carmo Afonso, caracterização. eu vou interromper. Estamos a ter reações, mas já terminou e, portanto, já não vale a pena, peço desculpa, irmos à Assembleia da República, mas posso lançar aqui aquilo que acabou de ser dito pelo LIVRE, que diz que está chocado com estas declarações, um pouco em linha também, profundamente chocados, o grupo parlamentar do LIVRE, os deputados do LIVRE, com estas declarações. O que, de facto, Carmo Afonso, vai trazer aqui uma série de reações, já ouvimos algumas, que, de facto, colocam o Marcelo Rebelo de Sousa num papel difícil, que possivelmente não esperávamos que pudéssemos ter nesta altura em relação ao Presidente da República, e com críticas que possivelmente vão abranger todo o espectro político português? Quem é que pode concordar com isto, não é? Isto é uma coisa gravíssima. Agora, eu ainda não consegui, não sei se isso já foi, entretanto, esclarecido, se o Presidente efetivamente julgava que estava em off e por isso que estava com, vamos lá ver, um género de, eu nem sequer vou chamar a isto de comentariado, porque esta conversa tem assim lives quase de quadrilhice e não de comentário. Mas acho que é importante perceber se o Presidente sabia que estava em ON ou se... Sabia. Isso podemos confirmar. Já agora aproveito que a interrompi agora sim para ouvirmos uma... Eu sabia, assim... Sabia, isso está claro, ou será que esteve ali um deslize? Porque também temos aqui sérias razões. Está claro. Carmo Afonso, eu vou pedir agora mesmo para interromper e retomo já a conversa e peço desculpa, mas estamos a ter várias reações e neste momento é a do PS que nos parece obviamente uma reação importante. Vamos escutar. Alexandra Leitão. Quero fazer notar que foi nesse espírito democrático, de diálogo, de debate, de permitir o debate e a discussão em sede de especialidade, que viabilizámos os projetos que foram a votos e que, note-se, viabilizámos a descida sem votação dos projetos relativamente aos quais foi pedida essa descida sem votação. Foi pedida a descida sem votação pelo Governo, pela IEL e pelo Chega, e nós também viabilizámos para na especialidade também viabilizar esse debate. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em perceber onde é que está, da parte do Partido Socialista, qualquer falta de diálogo. O que fizemos foi permitir que todos descessem à especialidade, uns votando a favor os que foram a votos e outros viabilizando a descida sem votação. Queremos, contudo, salientar uma coisa fundamental. Para o Partido Socialista, qualquer descida de impostos tem que ser justa socialmente, tem que manter a progressividade dos impostos e tem que ser, não pode ser regressiva. E aquilo que assistimos no projeto do Governo é que ele tem estas três características. Ele é regressivo, ele baixa mais os impostos aos 10% de pessoas que têm mais rendimentos e, portanto, não terá isso não terá nunca o nosso acordo na especialidade. E, portanto, temos a convicção profunda de que o nosso projeto é melhor, é mais justo e é, portanto, pelo teor do nosso projeto que nos vamos bater em sede de especialidade. Se o PS está disponível para ceder em alguns pontos para chegar a Faremos o debate mais amplo possível na especialidade. Agora, há uma coisa em que não cederemos. O sistema fiscal deve ser progressivo, o sistema fiscal deve ser justo socialmente e deve ser equitativo, deve ter equidade. Quando se faz uma redução de impostos desigual que beneficia 10% das famílias, aquelas com mais rendimentos, estes princípios de progressividade e de equidade não estão a ser cumpridos. E nós não viabilizaremos nada que ponha em causa estes princípios. A partir daí estamos dispostos ao diálogo. Aliás, repito, foi por isso que viabilizámos que todos os projetos passassem à especialidade, uns votando a favor, os que foram a votos, e outros viabilizando a descida, quando os seus proponentes entenderam que queriam descer sem votação. É tudo. Muito obrigada. Boa noite. Bom, e sem reação do PS às declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, agora sim, Carmo Afonso, vou tentar não voltar a interrompê-la e peço-lhe que continue o raciocínio. Estávamos a falar daquela questão que lhe dizia que a informação que temos nesta altura é de que Marcelo Rebelo de Sousa não preferiu aquelas declarações em off, ou seja, preferiu em on. Estavam a ser gravadas e, aparentemente, o Presidente da República sabia disso mesmo, que estavam a ser gravadas.
Certo, mas eu ponho claramente em causa se não teve ali um lapso qualquer nessa consciência de que estava a ser gravado. Porque Claro. duas uma, teve um lapso nessa consciência, nesse conhecimento de que estava em ON, ou então teve um lapso bastante mais grave, que é no seu discernimento daquilo que é aceitável ou não dizer-se no espaço público em 2024. E acho que temos que ponderar que uma dessas duas hipóteses certamente se verificou. Eduardo Pereira Correia, como é que Luís Montenegro deve reagir a estas declarações? Parece-lhe que deve falar sobre isto, deve falar com o Presidente da República, mas longe das câmaras, longe do olhar público. Como é que isto pode ser resolvido entre estes dois homens que ocupam dois dos cargos mais importantes da nação? Bom, eu penso que não há nada para resolver, isto é, quando um Presidente da República falta ao respeito a um Primeiro-Ministro, há muito pouco a resolver. O Primeiro-Ministro tem que ignorar aquilo que é a atitude por parte do Presidente da República. O que nós esperamos neste sentido, quando um Presidente da República faz observações como dizendo que há risco, improviso, imediatismo, por parte de um Primeiro-Ministro que ele conhece há muito pouco tempo, portanto ainda nem teve tempo para provar aquilo que é a sua governação, para alguém que foi a eleições, que ganhou um processo eleitoral, o Presidente da República fazer este tipo de observações, eu acho que não pode ser desculpado. E era aqui que eu estava a chegar há pouco. Nós habituámos-nos a desculpar observações do Presidente da República como alguém que tinha um discurso estendido, muito próximo da população. Ora, estas observações que o Sr. Presidente da República fez acerca de dois primeiros-ministros, um ex-primeiro-ministro e o atual primeiro-ministro, são inaceitáveis aqui e em qualquer lado do mundo. Porquê? Porque são observações que vão àquilo que é o inaceitável em 2024, uma pessoa de 75 anos fazer no espaço político. Numa altura que nós tentamos elevar o discurso político, o Sr. Presidente da República deu exatamente o sinal contrário, um sinal de alguém que, de forma desbocada no final do jantar, faz observações que são, no mínimo, indecorosas. Portanto, eu penso que da parte de António Costa e da parte de Luís Montenegro não haverá nada a dizer. Agora, eu penso que quem tem que vir a terreiro fazer um pedido de desculpas aos portugueses será o Sr. Presidente da República. Eu penso que o Sr. Presidente da República não teve noção da gravidade das observações que fez. E por mais vezes que venha falar e venha tentar desculpar e mudar a narrativa do seu discurso, não há forma a dar. As observações que fez foram indecorosas e foram inaceitáveis para um Presidente da República. Carmo Afonso, parece-lhe que há... Muito bem, vamos voltar à Assembleia da República nesta altura, novamente, para mais reações, neste caso de André Ventura. Vamos ouvir. Profunda à memória daqueles que lutaram, é uma traição profunda às nossas famílias e é uma traição profunda à história do povo português. Lamento mesmo muito que o Presidente da República, agitando as águas ou querendo fazê-lo na véspera da celebração dos 50 anos do 25 de Abril, crie este tema tão divisivo que ele certamente quis criar e quis projetar na sociedade portuguesa, quando precisamente devíamos celebrar uma data com o maior consenso possível. Eu penso que o Presidente estará bem a nível de faculdades e por isso não vou pôr isso em causa. Portanto, quero acreditar que ele o disse com consciência, que o disse com precisão e que o disse tendo vontade de o fazer. E por isso não posso deixar de considerar que estas declarações não são uma tontice ou um deslize, que todos podemos ter, são uma traição à pátria. É assim que eu o vejo, é assim que o Chega o vê, é assim que amanhã o transmitiremos também ao país na sessão solene do 25 de Abril. Eu escrevi hoje uma coisa e acreditem que é o que me vai verdadeiramente na alma. Se houvesse em Portugal um processo de destituição, o Chega não hesitaria em começá-lo. Honestamente, digo-vos honestamente, se houvesse em Portugal um processo normal, como há noutros Estados, de destituição da Presidência da República, eu, depois destas declarações, não hesitaria em fazê-lo. Hoje o Presidente não foi representante de Portugal, foi representante dos outros países. Mas ele não foi eleito nem por Angola, nem por Cabo Verde, nem por Timor, nem pelo Brasil. Ele foi eleito pelos portugueses. E ele não se deve esquecer disso. Quem vota ao fim do dia são os portugueses. Quem escolhe são os portugueses. Quem ele representa são os portugueses. E isto foi um ato profundíssimo de traição à nossa pátria que nós não esqueceremos. Meus caros, muito obrigado. Agradeço-vos a todos a presença.
Palavras muito duras de André Ventura, falando de consternação e de traição à pátria, dizendo mesmo Carmo Afonso que se essa figura existisse em Portugal, iria pedir a destituição do Presidente da República. Este tema vai, de alguma forma, quase estragar, digamos assim, aquilo que serão as celebrações dos 50 anos do 25 de Abril, amanhã. Atenção, que eu diria que André Ventura se refere a uma parte das declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu acho que essas não são de todo lamentáveis. Ou seja, o Presidente não disse apenas coisas que não deveria ter dito. Sim, as declarações sobre as reparações que Portugal deve às antigas colónias, falando de escravatura e da forma como... Exatamente, muito bem. Muito bem. Fica essa correção em relação às declarações. Eu acho que é muito importante que façamos essa correção. Marcelo Rebelo de Sousa fez um meia-culpa português relativamente a questões de colonialismo e de escravidão. Falou até numa possibilidade de os nossos erros terem que ser, vamos lá ver, reparados. Deixou isso no ar e é obviamente a isso que André Ventura se refere e não a tudo aquilo que nós aqui estamos a considerar indecoroso. Ou seja, e essa parte que já analisamos e continuamos a analisar pode de alguma forma estragar aquilo que seria uma comemoração, enfim, quase unânime do 25 de Abril na Assembleia da República, com um ambiente que de facto não será o melhor, possivelmente, entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República? Eu espero que não, mas eu concordo aqui com uma coisa que já foi dita e que é muito importante. Nós estamos muito habituados, já aconteceu várias vezes Marcelo Rebelo de Sousa dizer algumas coisas e depois vem a corrigir. Eu recordo-me de um caso, por exemplo, quando ele desvalorizou o número de vítimas de abusos sexuais na Igreja e depois vem muito rapidamente dizer que não, que era exatamente o oposto, que o que ele queria dizer é que isto que ele disse que eram poucos casos face aos que deveriam ser na realidade. E então temos visto muitas vezes tentar corrigir a mão e desta vez não há correção possível. Não há correção possível. Eduardo Pereira Correia... Mas deixa-me só dizer uma coisa. Sim. E parece-me que a única saída séria para o Presidente perante estas declarações é mesmo um pedido de desculpas e uma assunção de que de facto errou grandemente e que não poderia ter dito coisas, porque nem sequer vamos aqui, eu nem sequer quero pôr isto no patamar da deselegância que obviamente está, mas é muito mais grave. São declarações que têm conteúdo político. Nós dizermos de uma pessoa que ela é rural, isto é um classismo, isto tem conteúdo político, da mesma maneira que termos um julgamento que de certa maneira tem critérios raciais, também tem conteúdo político. É grave e exige um pedido de desculpa. Termina o nosso tempo. Agradeço a Carmo Afonso e Eduardo Pereira Correia terem estado connosco nestes 18h20 a analisar estas declarações polémicas de Marcelo Rebelo de Sousa.